Elías, quien hará la presentación y la moderación de este espacio. Para el Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social es muy importante abrir estos espacios de socialización en relación a la reflexión sobre la integridad científica en los distintos ámbitos del saber, y el propósito de invitar al profesor Braudio en este espacio es comenzar a conversar con nuestro más cercano país de lengua portuguesa para poder compartir experiencias en relación a lo que ha significado para este país los avances en integridad científica, en ética de la investigación, y sean todos y todas bienvenidos a este espacio de conversación. Hoy nos va a acompañar en la moderación el doctor Elías Manasseh Rey Vázquez. Él es profesor titular de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Elías, muchas gracias por aceptar la invitación también. Para mí es un gusto inmenso, profesor Víctor, muchas gracias, y también para todos un cordial saludo. En nombre del Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, es un gusto poder compartir hoy una charla con el doctor Braulio. El doctor Braulio Caetano Machado es doctor en ciencias sociales, investigación en laboratorios y salud pública, integridad en investigación científica, por el curso de posgraduación que coordinaría del control de dolencias de la Secretaría del Estado de Salud de Sao Paulo. Es maestría en ciencias, en microbiología puntualmente, por el Instituto de Ciencias Biomédicas de la USP, investigador científico del Núcleo de Enfermedades Entéricas del Centro de Virología del Instituto Adolfo Lutz en Sao Paulo. Es coordinador del Comité de Integridad en Investigación en CIPIAL y miembro del Comité de Ética en Investigación de la institución, en CIPIAL también. Muchísimas gracias de antemano, doctor, por volvernos a encontrar y poder compartir sus ideas y su gran aporte en este escenario académico. Recordar entonces que la dinámica consta de 40 minutos de la presentación del doctor Braulio, y tenemos 10 minutos de preguntas, comentarios que se tengan al respecto de la presentación. Doctor Braulio, reitero mi agradecimiento y bueno, el tiempo usted lo tiene. Muchas gracias, Elías Rey, doctor Víctor Espinosa también, a Inés de Colombia. Es una honra muy grande estar aquí. Vamos a compartir una experiencia y una oportunidad de expandir el conocimiento sobre la integridad. Eso es extremadamente importante para los países de la América Latina, y estoy muy feliz y contento de esta oportunidad. Pero mi abuela era española, pero yo no ha sido la oportunidad de desenvolver bien la lengua española para poder presentar este contenido completo en español. Entonces, peço disculpas, pero voy a hablar en portugués. Los slides están todos en español para comprensión, y voy a intentar a responder las preguntas al fin, si hubiera las dudas, y fiquen ustedes a vontade para las preguntas, ¿ok? Entonces, voy a compartir los slides, ¿ok? Ok, todos estão... Sim, doutor. Aí você... Okay. Bom, então, na minha língua materna, acredito que eu vou conseguir desenvolver um pouquinho melhor e conseguir explicar um pouquinho melhor para vocês esse assunto e esse enfoque específico que foi dado inicialmente a partir da minha tese de doutorado, que resultou neste livro, onde eu apresento para vocês, porque neste livro está contido toda
essa proposta de um programa de integridade na pesquisa para instituições e cientistas, né? Então, um programa de integridade na investigação, né? Então, isso é uma proposta nova, assim, a partir das experiências dos programas de integridade pública, numa adaptação a essa realidade da pesquisa científica nas instituições e mais propriamente aí na pesquisa científica aplicada, né? Bom, então, assim, como já houve a apresentação, né, do meu currículo e da minha experiência, eu já vou propriamente... Opa, agora sim. Apresentar um pouquinho para vocês o local onde eu trabalho, o local onde foi desenvolvido toda essa ideia, né? Então, eu tenho a honra de trabalhar nessa instituição tão tradicional brasileira, que presta serviços na área de saúde pública e também realiza pesquisa científica, né? Nós brincamos lá na nossa instituição que nós temos uma dupla identidade, né? Em alguns momentos nós estamos fazendo diagnóstico em saúde pública, em outros momentos nós estamos fazendo pesquisa. E, devido a todos os problemas que se passam em relação a recursos humanos, às vezes a gente está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, nós temos um dia a dia, um cotidiano muito intenso dentro dessa instituição tão tradicional. O Instituto Adolfo Lutz, ele foi fundado em 1940 na cidade de São Paulo, né? E foi uma grande homenagem ao próprio grande cientista Adolfo Lutz, que é considerado um dos maiores cientistas brasileiros, principalmente na área da saúde pública, da saúde das doenças tropicais, né? Foi um grande pesquisador dessa área. Essa história do Adolfo Lutz, com as pesquisas na área de microbiologia, já vem lá de trás. Ele teve a honra de ser o diretor do primeiro instituto bacteriológico, um dos primeiros institutos bacteriológicos do Brasil, que era o Instituto Bacteriológico de São Paulo, e essa instituição deu origem a outros institutos, como talvez vocês conheçam, o Instituto Butantan, que agora fabrica vacinas, e posteriormente também ao Instituto Adolfo Lutz, né? Então, o Instituto Bacteriológico já era uma instituição lá do século XIX, né? No final do século XIX, começou essa área a ser desenvolvida no estado de São Paulo, devido à demanda de doenças, o Porto de Santos, onde acabava trazendo pessoas e doenças também para o Brasil, e isso começou a ser algo que despertou muita preocupação em relação à saúde pública, e as instituições de prestação de serviços de saúde pública e pesquisa começaram a se desenvolver nessa época, né? Então, o Instituto Adolfo Lutz, ele possui 12 unidades regionais em todo o departamento de São Paulo, que é o estado de São Paulo, né? Ele é considerado atualmente o laboratório central de saúde pública do estado de São Paulo, e ele é uma instituição de pesquisa científica, né? Tem como missão a contribuição, então, à vigilância epidemiológica e sanitária, prevenção sanitária e meio ambiente, e o do controle e eliminação das doenças, né? Aproximadamente agora são 900 trabalhadores, e em torno de 50% tem participação em atividades de pesquisa. Para uma curiosidade para vocês, o Instituto Adolfo Lutz, ele foi responsável pela primeira identificação em laboratório do primeiro caso de Covid-19 na América Latina em fevereiro de 2020. Nós temos, então, alguns riscos de má conduta científica que podem acontecer na nossa instituição, como, por exemplo, as atividades da pesquisa científica propriamente dita. Nós temos várias áreas de pesquisa, de investigação científica, bacteriologia, virologia, nós temos áreas de pesquisa com medicamentos, alimentos. Então, você tem uma variedade de áreas
de investigação, de pesquisa, e o Instituto é muito grande nesse sentido das suas linhas de pesquisa. Nós temos também algumas publicações, temos 2 revistas científicas e também vários informes técnicos, livros, manuais que podem ser derivados nessa questão das publicações. Nós temos, então, aí, portanto, as atividades também educativas e de formação e algumas atividades também de pós-graduação em associação com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Então, como surgiu, né, a ideia desse livro, né? Na verdade, foi um complemento da minha tese de doutorado, né? Eu tinha defendido a tese e nesse estudo, nesse trabalho de estudo para a tese, eu reuni muita coisa, né? Muito material, e que também não deu para entrar um material que não foi possível utilizar no trabalho de tese, né? Trabalho final, na composição final da tese. Então, como eu não queria perder todo esse trabalho, e eu achei que era interessante, principalmente uma pesquisa histórica sobre essa questão da integridade, dos códigos de ética da humanidade e tudo, que não entraram na tese, eu decidi, junto com a minha orientadora, que seria muito interessante a gente guardar esse material para uma futura publicação. Então, o livro acabou sendo um complemento, onde a gente teve mais liberdade para publicar todas as informações que foram pesquisadas com as devidas bibliografias e referências, né? E um outro ponto também importante seria também divulgar o programa, essencial, né? E a gente acreditou que talvez com um livro isso poderia atingir também um maior número de pessoas, né? Porque no nosso país, pelo menos, não se tem uma frequência, talvez em outros países também seja da mesma maneira, de as pessoas irem até bibliotecas e buscarem teses acadêmicas. É um pouquinho mais difícil. Mas quando a tese acadêmica ela vira um trabalho, uma publicação, talvez ela consiga atingir um maior público em algumas situações. Então, essa foi a proposta da ideia do livro, né? Lembrando que os autores do livro sou eu e a minha orientadora de doutorado, a doutora Maria de Fátima Costa Pires, né? Então, o livro, ele se divide em 10 capítulos, né? Onde eu não vou conseguir apresentar para vocês todo o livro, a ideia é resumir alguns pontos mais importantes. Mas aqui eu queria só destacar como ele está redigido, qual foi a ideia de colocar e qual o conteúdo geral, capítulo por capítulo. Então, no capítulo 1, o que é a integridade na pesquisa, eu trabalho com os conceitos, com o que eu consegui reunir da minha pesquisa, que durou alguns anos, até antes de eu entrar no programa de doutorado, eu comecei na minha carreira pessoal, eu tinha experiência no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, e comecei a me ligar e comecei a procurar algumas apresentações, algumas publicações sobre integridade em pesquisa, depois que eu participei de um seminário sobre isso, promovido por uma Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Então, eu comecei a buscar as informações sobre integridade de pesquisa, e isso daqui acabou sendo a reunião de toda essa pesquisa que eu fiz, desde aquele tempo até antes do trabalho da tese. Então, eu trabalho inicialmente no primeiro capítulo com vários conceitos de vários autores sobre ética, moral, integridade, ética em pesquisa, os conceitos básicos para a gente ter uma ideia do que a gente vai estar trabalhando em relação à proposta do programa, né? No capítulo 2, eu coloco um pouco mais do histórico disso, né? Integridade na ciência, uma história de acertos e deslizes, né? Os erros, né? Então, eu tento explorar assim, toda a história do que seria a colocação de integridade na ciência até chegar aí, mas, na verdade, começa a explorar os códigos de ética profissionais,
e códigos de ética médica, onde tudo começou, isso até vindo lá da antiguidade até os tempos atuais, explorando vários aspectos, até o nascimento da bioética e outros dentro dessa história, que tem uma integração também da questão de ética em ciência. No terceiro capítulo, eu falo das más condutas científicas, né? É uma ofensa moral contra o propósito da ciência, né? A finalidade da ciência. Então, tento explorar também, de uma forma histórica também, os conceitos relacionados à má conduta científica. No capítulo 4, também explorando mais um pouco isso, os danos causados por esse mau comportamento. No capítulo 5, já falando sobre a integridade e a perspectiva atual. O que nós temos a nível mundial, e principalmente com a influência europeia e americana, que desenvolveram algumas coisas, alguns documentos, algumas normativas e algumas formas de lidar com essa questão de forma pioneira, e algumas experiências também do Brasil. Eu coloco lá diretrizes que foram criadas, normativas e outros aspectos regulamentares e normativos que foram criados nesses últimos anos, né? No capítulo 6 muda um pouquinho, aí eu começo aí sim a colocar as ideias que influenciaram essa proposta, né, que é o Programa de Integridade Pública e o Compliance, né, algumas ideias de integridade pública e compliance, formato que acabou influenciando nessa propositura, né. E, posteriormente, a importância de um sistema de gestão de integridade na pesquisa institucional, e o programa de integridade dedicado exclusivamente à pesquisa científica, onde aí sim começo a explicar sobre esse programa. No capítulo 9, é algo que eu coloquei como um complemento desse programa, que seria a forma de adaptar e associar algumas ideias, experiências inovadoras e transformadoras de êxito que a comunidade científica que estuda integridade em pesquisa conseguiu desenvolver ou aplicar, e eu analiso e coloco algumas experiências que foram consideradas exitosas, boas experiências, para serem um complemento desse programa. E, por último, a pergunta que depois a gente vai tentar responder juntos aqui, que é como desenvolver a ciência de qualidade nas instituições, desenvolvendo aí, propondo aí uma cultura de integridade na pesquisa. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, só passando ponto a ponto, de forma bem resumida, só para vocês terem ideia do conceito que a gente trabalha, que nós trabalhamos aqui no Brasil principalmente, muito relacionado aos estudos de integridade em pesquisa, das experiências internacionais e algumas experiências nacionais, porque no Brasil está se desenvolvendo também um grupo de pesquisa e um grupo de pesquisadores que estão muito envolvidos nessa questão também, né? Então, alguns conceitos básicos, como, por exemplo, a questão da ética e integridade na pesquisa, né? Então, entendendo aí a ética como a teoria, a ciência do comportamento moral dos homens na sociedade, né? A teoria que explica a moral, né? Do grego, eu gosto muito dessa definição relacionada a Heráclito de Éfeso, né? A questão da morada, né? A ética vem do grego ethos, né? Que também tem o significado de morada, né? Ou a forma de ser, né? E a moral, né? No caso latim mores, os costumes, conjunto de normas, valores, princípios de comportamento e costumes próprios dos indivíduos dentro de determinadas sociedades e culturas, né? Lembrando aqui que integridade vem do latim integritas, né? Que é um substantivo que significa em totalidade, né? O integer, o adjetivo que significa intacto, né? Então, a raiz comum dos dois é o verbo tangere, que significa tocar, né? Então, o significado original etimológico de integridade é o não tocado, né? Então, assim, eu vejo a integridade como um ato de um certo modo, de um ato de defesa, sempre em relação a alguma situação, né?
não é um ato de aplicação, mas assim um ato de defesa. Você tem que sempre se manter não tocado por uma determinada circunstância que pode ser prejudicial, né? Então, é muito interessante a gente estudar as etimologias, porque a gente descobre algumas coisas bem interessantes, né? Então, ética e integridade na pesquisa científica, né? Porque existe um pouquinho de diferença entre as duas, né? Eu tenho um autor chamado Nicholas Stenek, esse conceito é dele, ele separa bem essas duas coisas, e entende a ética na pesquisa como o comportamento dos cientistas na realização das suas pesquisas, em todas as fases, né, da realização da pesquisa, visto da perspectiva dos princípios morais, né, como se fosse uma reflexão moral do cientista, né, como um todo. A ética em pesquisa, ela engloba o todo, né, então, qualquer situação, ele pode ter a reflexão moral e tomar uma atitude relacionada a essa reflexão. E a integridade na pesquisa pode ser entendida também como o comportamento do cientista ao levar a cabo uma investigação, ao final da sua pesquisa, em todas as suas fases também, visto da perspectiva dos padrões normativos, né, profissionais. Geralmente, a integridade em pesquisa, em muitos locais, ela é entendida como uma ética profissional, uma norma profissional. Tem muito a ver com os deveres profissionais, né? Então, em alguns lugares, e eu acho interessante essa separação, dessa resolução sobre ética e integridade, né? E o que seria também a conduta responsável na pesquisa? Seria a combinação, então, das duas coisas, né? Tanto da ética como a integridade na pesquisa. Então, o que seria essa ética e integridade na pesquisa? Seria essa reflexão ética do profissional da pesquisa, baseada nos princípios e valores na hora de realizar suas atividades de pesquisa, e também a adesão às normas éticas profissionais relacionadas com sua atuação nas atividades de pesquisa. Então, em relação à definição e conceito sobre as más condutas, né? Aí nós chegamos nas más condutas. Eu decidi colocar, porque existem definições e conceitos inúmeros, né? Inúmeras definições e conceitos mundo afora. Porém, eu tentei trazer para cá apenas o conceito, um dos conceitos mais utilizados aqui no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo, devido à influência de alguns documentos da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, nós temos esse conceito de má conduta científica, que é colocado de uma forma muito forte para as nossas instituições aqui próximas no estado de São Paulo, e que também influencia outras instituições no Brasil afora, que é a má conduta científica, entendida como qualquer conduta de um pesquisador que, por dolo ou negligência, transgrida os valores e princípios que definem a integridade ética da investigação da pesquisa científica e as relações entre os pesquisadores, tá? Então, é algo muito bem definido, né? Onde se fala que um investigador que transgride os valores e princípios que definem a integridade ética e também que também não respeita a questão das relações entre os pesquisadores, tá? Então, as mais graves são as consideradas as FFPs, né? A fabricação, falsificação e plágio, né? Essas definições das más condutas mais graves, que elas vêm lá do final dos anos 80, já nos Estados Unidos, começou-se a definir as más condutas científicas, e isso houve algumas modificações. Nos anos 2000, começou-se a se estabilizar melhor uma definição sobre uma conduta científica, apesar que isso varia muito
de país para país, de cultura para cultura, né? Então, outra distinção que se faz é a questão das práticas de pesquisa questionáveis, né? Que são o quê? Né? Que não são as más condutas mais graves, mas que são más condutas. São práticas que não afetam diretamente o processo de pesquisa, não afetam diretamente a pesquisa que o pesquisador está fazendo, mas sim a seriedade e a confiabilidade dos pesquisadores e das instituições de pesquisa, né? Então, as práticas de pesquisa questionáveis são consideradas más condutas um pouco menos graves, mas que podem acarretar problemas também, principalmente relacionados à comunidade científica, né? Bom, então, nós entendemos aí a má conduta como uma falha moral, né? Uma ofensa moral, de um certo modo, né? Então, nós temos aí os tipos de má conduta. O plágio como uma ofensa moral contra a comunidade científica, né? Um desrespeito com outros cientistas, a questão do plágio, né? Se apoderar de algo que não é seu, né? Na essência é isso, né? É como se fosse um sequestro, né? Que vem da origem da palavra do plágio, né? Mas também nós temos aí a falsificação, a fabricação, que são também ofensas morais contra a verdade científica, né? São muito graves, são consideradas até mais graves que o plágio, porque elas podem afetar realmente completamente ali o resultado de uma pesquisa e ter consequências graves e às vezes até trágicas, né? Então, nós temos também então um conceito que seria a má conduta na pesquisa, que seria uma ofensa moral contra o propósito da ciência, né? É a produção de novos conhecimentos, ou do avanço do conhecimento, né? Então, nós temos também a questão do tratamento das más condutas, né? Que devem seguir um grau de gravidade, né? Deve ser realizados esses tratamentos segundo o grau de gravidade dessas más condutas cometidas. Então, nós temos as más condutas graves, né? As FFPs, que geralmente são tratadas com procedimentos administrativos de investigação. Às vezes chega a necessidade até de uma investigação, né? Nós temos também as más condutas menos graves, né? Que geralmente são tratadas através do assessoramento ou do diálogo com este cientista, né? Nós temos a questão de educação e prevenção, que é essencial, e a questão de conscientizar e colocar para a comunidade científica a questão da responsabilidade como valor na pesquisa. Isso é essencial, e nós temos aqui uma linha de pesquisa também de uma pesquisadora que segue a questão da pesquisa sobre as más condutas, e ela enfoca muito essa questão da responsabilidade de todos nessa questão. Em relação aos danos, nós temos um histórico de danos de prejudiciais, né, a reputação, as instituições, a saúde, as pessoas. Nós temos, aqui eu coloquei alguns só para exemplificar para vocês, né? Nós temos a questão de Paul Schmidt, que era um presidente da Hungria, mas ele renunciou ao cargo devido à pressão que ele sofreu, devido a um plágio, né? Que foi detectado em sua tese de doutorado, quando ele estava na presidência da Hungria. E em 2012 ele renunciou devido ao escândalo que foi isso, né? Nós temos o caso de Haruko Obokata, uma pesquisadora, células-tronco, no Japão, em 2014. Né? Ela fez publicações, se não me engano, na revista Science, e essas publicações elas foram questionadas porque ninguém estava conseguindo reproduzir, outros grupos de pesquisa não estavam conseguindo reproduzir essa pesquisa, ou partes dessa pesquisa, e aí descobriu-se que ela tinha fabricado e falsificado dados. Então, o artigo foi retratado, né? Houve um escândalo muito grande no Japão, e infelizmente houve uma consequência trágica, porque um dos pesquisadores, um dos investigadores, membro da equipe de pesquisa dessa
dessa profissional, ele acabou cometendo suicídio na própria instituição, porque ele tinha sido a pessoa que tinha selecionado essa pesquisadora para trabalhar nesse instituto no Japão, né? Um fato interessante é que esse instituto, ele quase, um impacto tão grande que ele quase fechou, é o Instituto Riken, no Japão, mas agora ele conseguiu se reerguer e ele é uma referência na questão de integridade científica no Japão atualmente. Nós temos um fato extremamente importante e que muitos conhecem, que foi o caso de Andrew Wakefield, que no seu trabalho científico, várias publicações que ele fez, uma delas com muito impacto na revista Lancet, em 1998, ele colocava a associação entre a vacina tríplice viral e o autismo, lá na Inglaterra, onde ele fez suas pesquisas. Porém, isso tudo não foi confirmado, a pesquisa realmente ela carecia de muitas questões para serem consideradas verídicas, houve falsificação de resultado, houve vários problemas em relação à publicação, só que houve um grande problema em relação a esse fato. A pesquisa foi publicada em 98 e a revista Lancet, apenas em 2010, 12 anos depois, fez a retratação e retirou esse artigo científico. Isso causou um dano imenso e a procriação e criação de vários grupos anti-vacinas no mundo inteiro, questionando as vacinas e colocando várias empecilhos em relação à vacinação. Criou-se esses grupos anti-vacinas com grande adesão de pessoas para o mundo afora, onde se criou vários locais onde os pais não vacinavam as crianças, etc, e outras coisas, né? Então, isso causou um grande impacto até hoje. Esses grupos anti-vacina, eles proliferam mundo afora, né? Devido a algumas publicações que não correspondiam com a verdade científica. Então, nós vemos aí danos potenciais para pesquisadores, para as instituições e para a sociedade, né? Então, isso é um fato de muita preocupação mundial, né? Agora, também nós temos o lado bom, né? Que nós tivemos grandes avanços, né, na questão do estudo da integridade científica. Coloco aqui como exemplo a questão do Brasil, né? Nós tivemos um avanço aí nos anos de 2011 para frente, com a adoção de diretrizes, normas, né, com as entidades de apoio à pesquisa e à formação de profissionais das universidades, como a CAPES, CNPq, com diretrizes de integridade em pesquisa. Nós tivemos esse documento de referência muito importante da Fundação de Amparo à Ciência de São Paulo, que é o Código de Boas Práticas Científicas, tá? Inclusive, esse código, se vocês tiverem curiosidade, podem entrar no site da FAPESP São Paulo e você tem acesso também a uma versão em espanhol desse Código de Boas Práticas Científicas, tá? Se vocês tiverem curiosidade. E ele é fantástico. Isso auxilia muito as instituições para a adoção de órgãos específicos e ações para promoção da integridade e combate às más condutas. E também nós tivemos alguns eventos no Brasil, como, por exemplo, o BRISP, né, que foi esse encontro brasileiro sobre integridade na pesquisa, ética e ciência nas publicações, que desde também de 2010 tem sido realizado. Nós tivemos já 6 eventos. E num deles, que foi em 2014, eu tive a oportunidade de participar na sede da FAPESP em São Paulo, aqui em São Paulo, Dr. Nicholas Stenek, que é uma grande referência, professor Nicholas Stenek da Universidade de Michigan. Ele é um grande estudioso da área de integridade científica e ele afirmava que o Brasil tinha entrado no clube, né? Ele se referia de um lado positivo e negativo. O negativo seria que pesquisadores brasileiros começaram a aparecer relacionados a casos de má condutas.
em publicações internacionais. E o lado bom é que ele percebia a movimentação também da comunidade científica brasileira no sentido da preocupação e também de começar a se reunir para discutir essa questão da integridade em pesquisa, né? Então, nesses eventos e também nos eventos internacionais, ele percebia que muitos brasileiros, pesquisadores brasileiros, começavam a estudar e pesquisar dentro da área de integridade em pesquisa. Então, aí voltando agora a um ponto que é essencialmente a proposta do trabalho. Tudo nasceu da questão dos programas de integridade e compliance, né? Os programas de integridade pública, né, tiveram um grande avanço na iniciativa privada no Brasil, né? Foram várias implantações nas últimas décadas, e principalmente o setor público se desenvolveu muito nos últimos anos. Aliás, no setor público vem se desenvolvendo nos últimos anos de uma forma mais lenta e gradual, né? Mas principalmente na iniciativa privada, devido a algumas leis também aqui no Brasil, isso tem um desenvolvimento muito maior para as empresas, né? Então, como definição, na CGU, que é a Controladoria Geral da União, é um órgão federal que trabalha com essa questão de integridade, compliance no setor público, a integridade pública é o alinhamento e adesão coerente a valores, princípios e normas éticas comuns para defender e priorizar o interesse público sobre os interesses privados no setor público, tá? Como definição. Então, essa criação desses programas estava aí diretamente relacionada aí aos conceitos do compliance, né? Então, como conceito, compliance, a origem do inglês to comply, que significa atuar de acordo com as normas internas de uma organização, seja uma empresa privada ou pública, né? Então, seria, por definição, então, cumprir as normas internas ou externas, né? Uma questão importantíssima nessa proposta é a questão da gestão dos riscos, tá? Isso vem também dos programas de integridade. E isso, aplicado à parte das pesquisas científicas, podem gerar grande ganho no conhecimento dos problemas relacionados a possíveis ações de má conduta. Então, identificar e analisar os riscos é fundamental. Então, identificar e avaliar os riscos de má conduta relacionados com a pesquisa científica produzida na instituição e nas suas parcerias institucionais, que também é fundamental. Às vezes a gente pensa apenas na instituição, porém, às vezes a parceria institucional, às vezes aqui no Brasil tem se desenvolvido a parceria institucional com a parte privada, com as empresas, tem que se tomar muito cuidado, porque às vezes o risco de iniciar uma má conduta pode ser maior nessas parcerias, tem que se tomar muito cuidado e muita atenção. Então, essa ferramenta, ela permite atuar em áreas e processos mais vulneráveis e com maior probabilidade que se produzam esses desvios, né? Então, nós temos aí essas fases da utilização da análise dos riscos, que é a identificação dos fatores de risco, a classificação dos riscos através do mapa de calor, que vocês podem ver aqui à direita, onde nós graduamos, né, onde se estabelece os riscos, né, em relação à probabilidade e impacto, né? Então, quanto maior o risco, quanto maior o impacto e probabilidade, vai receber uma nota maior, né? Quanto menor o impacto, né, ou a probabilidade, vai receber uma nota maior. Então, se mapeia e se dá a nota, e aí deve-se partir para o tratamento do risco, né? Então, como se faz, então, aí na prática, uma gestão de riscos, né? Basicamente, se deve mapear os riscos das atividades, processos e os procedimentos relacionados com a investigação, com a pesquisa científica na instituição, né? Deve-se mapear esses riscos. E, uma vez mapeados, deve-se identificar também os riscos pelo organismo responsável, pelo órgão responsável, que vai avaliar, sim, a probabilidade da ocorrência e o seu impacto, através do mapa de calor. E se dará prioridade aos riscos mais prováveis
e com maior repercussão na integridade na pesquisa. E quais seriam os dados para ajudar a elaborar esse mapa de riscos? Seriam os relatórios de produção científica, os informes de financiamento científico, também os relatórios, né? Relatórios sobre as parcerias institucionais com empresas e outros pontos poderiam ser investigações internas prévias, né, sobre as más condutas que foram realizadas na instituição realizada aí no caso, pelo organismo responsável, né, pelo órgão responsável, e também relatórios de canais de denúncias pré-existentes e do ombudsman do órgão responsável. Mais para frente a gente vai falar sobre esse ouvidor, sobre esse defensor, que seria o ombudsman, né? É uma proposta também que nasceu também desse estudo, né? Também avaliações de risco realizadas em exercícios anteriores, né? Seria super importante. Então, lembrando aí que a proposta ela nasceu da tese, vou pular um pouquinho essa parte, porque eu já falei sobre isso. Aqui é o título da tese de doutorado que eu trabalhei, e que ela foi colocada como proposta que seria de um programa institucional de integridade na pesquisa, seguindo o modelo, os moldes, o modelo dos programas de integridade pública com base em documentação da CGU Brasil, né? Então, ele se divide na proposta em 3 pontos: o programa, o plano e as atividades complementares, né? O programa ele tem essas atividades, tem essa característica de atividades cíclicas, repetitivas e que podem ser de natureza contínua. O plano ele tem aspectos operativos, atividades específicas e objetivos pré-definidos, sujeitos aí à possível renovação, né, do próprio plano. O plano é o coração de todo esse programa de integridade. E, como complemento, na nossa proposta, nosso estudo, nós colocamos as atividades complementares, que seria associar também as experiências nacionais, internacionais, de êxito no âmbito da integridade na pesquisa, incluídas aí, no caso, aí no programa de integridade. Então, nós temos os eixos, que são os eixos principais do programa, né, baseado nesses 4 pilares, tá? Que é o compromisso e apoio da alta direção. Sem o apoio e o compromisso da alta direção institucional, não existe a possibilidade desse programa de integridade ir para frente, se desenvolver, não dará certo. Eu afirmo para vocês, isso é essencial, que o compromisso e o apoio da alta direção institucional é fundamental para que isso dê certo, né? Nós também, é necessário o órgão institucional responsável, que ele vai ser o que vai controlar e gerenciar todo esse programa e o plano de integridade. A realização da análise dos riscos, como foi já apresentada, e um monitoramento contínuo do próprio programa. Tudo que do programa deve ser revisto gradualmente, periodicamente, e se alguma coisa não estiver conforme, ele deve ser revisado e replanejado e aplicado novamente. O programa ele tem essa tendência, ele precisa ser sempre revisto para ver se não está viciado em algum erro, né? Ele não pode se comprometer com o erro, ele tem que estar sempre promovendo a integridade e evitando as más condutas. E se tiver algum erro, ele deve ser revisado. Então, dentro desse programa, existe a questão do plano de integridade científica institucional, que é o coração, motor do programa, esse plano, que ele vai especificar todas as operações, todos os passo a passo do que vai acontecer, né? Então, estão dentro do plano de integridade científica, ele serve como um guia também para os pesquisadores. E, por último, a adaptação das experiências de êxito no fomento da integridade científica e na atuação em casos de más condutas. Então, essa parte final da explicação sobre o programa, só resumido para vocês, nós temos o plano, né? Que é o primeiro passo para a elaboração, aliás, o primeiro passo dentro da aplicação, da implantação do programa,
é a elaboração do plano de integridade científica institucional. Então, esse documento, ele contém todas as medidas de planejamento, execução, funcionamento, gestão e segmento e avaliação que servem de base para o programa. E outras medidas também relacionadas com a integridade na pesquisa institucional, como a identificação de riscos, tratamento dos mesmos e adaptação de medidas e elaboração de diretrizes. Nós temos, então, o plano como um documento central desse programa. Então, deve se basear nesse documento para se implantar o programa na instituição. E ele serve também de referência para a direção e para o órgão institucional e também para a comunidade científica institucional, para os pesquisadores, como um documento introdutório sobre integridade na pesquisa e para reconhecer os riscos de má conduta científica. Como a última parte, nós temos a questão das ideias, da implantação de ideias, experiências inovadoras e transformadoras, que se dividem em reforçar a conduta responsável na pesquisa, com a maior atenção às ações educativas e preventivas, né? A formação essencial, a formação na conduta responsável na pesquisa. Nós temos uma experiência muito positiva, muito interessante, das universidades e instituições de ensino nos Estados Unidos e na Europa, onde aquele aluno, ou então aquele novo integrante, um novo funcionário, um novo pesquisador que entra numa instituição de pesquisa nos Estados Unidos ou na Europa, ele necessariamente precisa fazer uma formação em integridade científica, né? Ele faz um curso online, ou um curso presencial, em alguns locais, são mais intensos, mas ele precisa fazer esse curso. Em algumas situações, nós tivemos já experiência, alguns brasileiros que foram fazer estágio em algumas instituições dos Estados Unidos, tiveram que fazer antes esse curso sobre integridade científica apenas para o estágio, né? Apenas para uma experiência de alguns meses nessa instituição. Então, nós temos também os incentivos da FAPESP, como a criação do órgão responsável, né? Então, um órgão responsável é essencial, né, nas instituições para que seja o responsável pelo gerenciamento das questões de integridade, das ações regulamentadoras, das ações normativas, nas ações educativas e também nas ações disciplinatórias, né? Elaboração de uma política institucional de integridade na pesquisa, né? Nós temos aí documentos de referência importantes, como o próprio Código de Boas Práticas da FAPESP, nós temos um documento internacional que é de Boas Práticas para reforçar a integridade científica e evitar más condutas da OCDE, nós temos também o Código Europeu de Conduta para a Integridade na Pesquisa, que podem servir de referência. Continuando essa parte da elaboração da política institucional de integridade na pesquisa, nós temos também a possibilidade de adoção de diretrizes de compliance na gestão da integridade na pesquisa, né? Criar normativas combinando as características particulares da política de compliance dentro da política de integridade na pesquisa. Deve-se aplicar, então, essa estrutura completa do programa na instituição. Então, o compliance, aí, nesse caso, ele pode implicar na gestão administrativa da pesquisa, na gestão da informação financeira sobre os projetos científicos e outras questões relacionadas com a integridade na pesquisa. E deve, então, como objetivo, prevenir essa fraudes e condutas indevidas, condutas científicas indevidas que se desviam dos objetivos principais da pesquisa, né? Também temos a questão da experiência do ombudsman, né? A adequação dessa função. Nós temos uma experiência na Alemanha muito interessante, que o ombudsman, um defensor ou um ouvidor, ele pode ser um canal de comunicação com a comunidade científica institucional. Isso pode ser uma experiência positiva em alguns locais, você ter aquele profissional que o próprio pesquisador ele possa buscar e conversar. Isso pode ser uma experiência positiva, que talvez ele não conseguisse fazer para um conjunto de pessoas ou para um diretor, enfim. Então, uma pessoa específica com esse cargo, com essa função, e que tem que seguir algumas normas, é claro. E com funções principais, essa pessoa
ela teria a função de conselheiro para necessidade de consulta confidencial, né? De facilitador, de moderador para aqueles pesquisadores que desejam iniciar um processo relacionado a uma má conduta, uma denúncia, por exemplo, né? Uma denúncia formal, e educador também, para sensibilizar os pesquisadores sobre as condutas indevidas e promover a integridade na investigação. É claro, preservando sempre vários critérios, entre eles a questão do sigilo e da confidencialidade, né? Por último, dessas experiências exitosas e importantes, elaborar e aplicar procedimentos disciplinatórios relativos às más condutas científicas. Os regulamentos disciplinatórios, eles acabam sendo importantes também. Então, deve-se explicar aos pesquisadores que eles devem ser conscientes de que serão submetidos a um processo de investigação disciplinar se encontrarem provas de falta grave, de uma má conduta grave na investigação realizada na instituição. Isso é para aplicação sempre nas más condutas graves, tá? Não podem anular outras normas institucionais anteriores, né, essa proposta, e podem tratar questões similares dentro das competências administrativas. Então, deve-se fazer sempre um estudo jurídico sobre a adoção de medidas disciplinares, tá? Toda investigação de má conduta deve garantir a confidencialidade e o segredo para todas as partes implicadas em todas as fases do processo. E a aplicação das medidas disciplinares deve ser de responsabilidade sempre da direção institucional, sempre fundamental. Então, aquela pergunta final, né? Como desenvolver uma ciência de qualidade nas instituições, promovendo uma cultura de integridade na investigação? Então, é fundamental a importância da autorregulação pela própria comunidade científica. Por quê? Porque isso deve ser enfatizado, porque nós temos algumas experiências que a própria comunidade científica, às vezes, fica até com um medo. Por exemplo, a experiência americana, a experiência na China, onde não está mais sob o controle dos pesquisadores, e sim a nível governamental. Então, se tem muito medo da questão da liberdade, de você propor uma pesquisa, da realização da pesquisa. Então, essas questões, a questão da integridade científica, ela deve ser sempre proposta, é muito interessante essa ideia, que ela deve ser sempre colocada no sentido de autorregulação pela própria comunidade científica, porque os pesquisadores, os cientistas, são as pessoas mais gabaritadas, mais habilitadas para se investigar qualquer outro cientista. Ela vai poder fazer uma coisa muito mais justa e muito mais correta do que apenas um órgão governamental que às vezes não está tão envolvido assim. Então, outro ponto importante, a própria comunidade científica reconhecer os problemas das más condutas, né? Por que pareça, nesse ponto, muitos cientistas são negacionistas, né? Nós temos muita negação de que problemas de má conduta elas possam acontecer. Então, a própria comunidade científica ela deve ter uma consciência e reconhecer os problemas das más condutas científicas e evitar o negacionismo nesse ponto. Então, agora, alguns aspectos positivos. Esta gestão da integridade na pesquisa, ela pode trazer um ganho de confiança pública muito grande. Então, é uma ferramenta que pode trazer muitos ganhos para a instituição. Confiança pública é um dos mais evidenciados. O outro ponto é um apoio à gestão institucional. Ela pode servir como ferramenta de governança, de apoio a cumprir os objetivos da própria gestão institucional. Então, o programa também tem um forte caráter preventivo para a prevenção das más condutas. Ele atua de uma maneira muito forte. Então, ele pode inibir, coibir más condutas. E o programa, ele promove o apoio direto aos pesquisadores científicos, aos cientistas, né? Então, a própria estrutura do programa, as suas atividades educativas, preventivas, ela vai servir de apoio direto aos pesquisadores, né? E, por último,
essa questão, ele se propõe a ser uma coisa inovadora, no sentido de fomentar sempre, promover sempre novas reflexões éticas, e não ser algo engessado, parado, e que sim, que ele seja dinâmico e que promova novas reflexões éticas, é essencial. E, por fim, estabelece medidas efetivas para a questão do desenvolvimento da cultura de integridade e inibição de más condutas. Tá? Então, como considerações finais, coloco aqui que as exigências de excelência da ciência, eles aumentam com frequência, né? Então, são reflexos aí dos desejos da sociedade, da própria comunidade científica, né? E as instituições de pesquisa, elas vão ter que desenvolver cada vez mais estratégias e instrumentos para ajudar e promover a cultura de integridade na pesquisa, assim como para fazer frente às condutas indevidas, né? Cada vez mais as instituições serão cobradas também por isso, pelos governos, pela sociedade, para que medidas sejam tomadas, né? Então, o programa, ele se apresenta como um novo instrumento de governança, ele pode ajudar a gestão institucional a alcançar os objetivos de produzir uma investigação, uma pesquisa confiável e de qualidade, né? E o programa também pode requerir, é claro, alguns ajustes na estrutura organizacional da instituição e vai necessitar do compromisso e apoio da direção, como eu falei, para ter êxito, né? Então, algumas experiências podem trazer contribuições importantes para o programa, como, por exemplo, as ações educativas e preventivas de formação sobre a conduta responsável na pesquisa, a implantação da estrutura do compliance para a gestão da integridade na investigação, né, da pesquisa, e a implantação do ombudsman, do ouvidor, do defensor, também pode ser uma experiência positiva, a definição das medidas disciplinares por más condutas éticas científicas. E, por fim, então, infelizmente, não pode se dizer que a mera aplicação do programa ele resolva, de uma vez por todas, os problemas institucionais relacionados com o mau comportamento científico, né? Então, medidas, às vezes, mais eficazes para promover a integridade na pesquisa não garante uma transformação da comunidade de pesquisa, fazendo mais ética, se tornando mais ética. Mas eles permitem sensibilizar sobre essa questão na rotina institucional de investigação. Então, é a questão de sensibilizar, né? Portanto, então, como consideração final mesmo, o programa ele pode ajudar a criar uma consciência, né, sobre as boas práticas da pesquisa, alertando aos desvios prejudiciais da ciência e contribuindo, assim, de forma eficaz para reforçar e promover a cultura de integridade na pesquisa das instituições. Então, ele pode ajudar realmente ao aumento da consciência, não garante que a comunidade vá modificar de um dia para o outro, porém, é uma ação importante que as instituições podem tomar. Então, é isso, eu finalizo por aqui, eu deixo aqui um link para aqueles que tiverem interesse, né? Nós temos esse livro que está disponível no Google Books, Books Google, né? Na forma do e-book, na forma digital. Eu verifiquei, ele está num valor de 21 mil pesos colombianos, ou aproximadamente $5. Para quem tiver interesse, no Google Books nós temos acesso ao livro digital. Então, mais uma vez, eu agradeço, muitas graças, né? E estou aberto aí para as perguntas, se puder colaborar. Deixo o meu contato também para alguém que quiser entrar em contato comigo posteriormente. Muito obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Braulio. Muy amable por su presentación y de antemano, pues sí le recomiendo tomar nota del contacto del doctor Braulio para todas estas preguntas que con seguridad sé que existen. Por cuestiones de tiempo, creo que nos podemos remitir, no sé, y con el permiso del profesor Víctor, no sé si lanzarnos a una pregunta, máximo 2 preguntitas, no sé si es posible. Me dirá, porque ya el tiempo como tal, pues lo tenemos
digamos, listo, pero si dado el caso, por aquí yo sé que hay muchas preguntas, pero entonces yo creo que con una pregunta que podamos hacer, y vuelvo y digo, todas las que tengamos podemos remitírselas al doctor Braulio al correo, al quien reitero mi agradecimiento y también el agradecimiento por parte de INIS y todos los presentes. Entonces escuchamos a quien tiene la mano levantada. Yo he visto alguien, no me acuerdo quién por acá. Ana Berta Galván Chávez. No sé si quisiese compartir su comentario, pregunta, observación. Y sí, muchas gracias, muchas gracias. Miren, estoy aquí utilizando el micrófono, no tengo la opción de cámara en este momento. Los saludo a todos con mucho agrado desde México, desde la Universidad Pedagógica Nacional. Saludos a todos los científicos y científicas en esta reunión. Es para mí un gusto estar en este tiempo, en esta situación de poder socializar la importancia de la ética en la investigación. Doctor Braulio, si quisiera preguntarle, ¿cree desde su perspectiva, desde su visión, que en el mundo de la investigación se carece actualmente de esta parte ética, axiológica, que genera una crisis también, que ha ido mermando el comportamiento del planeta a nivel, pues obviamente, ¿verdad? Como tal, a nivel mundial, por supuesto, pero también estaríamos como poniendo en la mesa el estudio de la ética planetaria, de esta ética que es necesaria, sobre todo en cuestiones de investigación. Esa es mi pregunta, por favor, doctor Braulio. Sim, é uma pergunta muito abrangente. Desculpa, eu hablo em português porque em espanhol é difícil para mim. Então, é uma pergunta muito importante, né? Muito abrangente no sentido de que, realmente, eu acho que a ética científica mundial, ao meu ver, ela ainda vive uma crise, né? Ela sofreu um impacto muito grande, de um certo modo, depois da pandemia do Covid-19, né? Do ponto de vista, eu achei, assim, muito interessante a gente ver vários avanços da ciência, né? Um avanço rápido numa resposta de uma emergência de saúde pública tão grave como o Covid-19, com impacto tão grande no nível mundial, a pandemia. Mas nós vimos também coisas muito tristes dentro da ciência, né? Nós vimos coisas que talvez a gente não tivesse acostumado a ver. Talvez a gente nós que somos dentro da ciência, a gente já tinha ouvido falar, mas não nesse nível de impacto, né? Nós temos um órgão, na verdade, um site de informações científicas americano que recolhe várias retratações, várias denúncias e vários casos. Eles discutem esses casos, eles listam esses casos, eles explicam todo o caso em detalhe, que é o Retraction Watch. Se vocês tiverem oportunidade, colocar no Google Retraction Watch, e lá você tem, para você ter uma ideia, o que aconteceu na pandemia. No início da pandemia, começaram a pipocar, aparecer vários trabalhos científicos com retratação relacionadas à pesquisa com Covid-19. Agora, eu vi isso agora no primeiro semestre, nós tínhamos quase 300 trabalhos retratados, né, que foram questionados e retratados de revistas científicas que publicaram vários trabalhos relacionados à investigação do Covid, com vacinas, relacionado à parte imunológica, desenvolvimento de diagnóstico laboratorial, várias áreas, vários pontos. Então, você vê a gravidade disso, né? Às vezes uma emergência de saúde pública e a quantidade de dados que foram publicados e que não eram verídicos, né? Então, isso é assustador. Eu acho que a ciência, de um certo modo, eu até afirmo isso no livro, ela vive um trauma, um abalo, principalmente a nível mundial, porque muito da ciência foi desacreditada, né? Foi questionada. E, além disso, houve
um outro lado, né, que começou a questionar a existência da ciência e tudo, né, a vacina e tudo, enfim. Aí já é um lado até mais radical, né, que é um resultado também de toda essa confusão, né. Então, eu vejo a ciência em crise ainda. Ela precisa recuperar a sua boa imagem, né, e isso depende da integridade científica, a nível mundial, como você falou. A gente vive uma crise mundial de ciência, ao meu ver. Eu acho que ela mesma vai conseguir se recuperar. Isso depende muito das comunidades científicas, dos pesquisadores, dos investigadores, dos professores, dos maestros, de todos, né? Então, isso depende muito de todos nós que trabalhamos na área de ciência. Tá? Vale, muito obrigado, doctor Braulio. Por cuestiones de tiempo, yo les agradecería que todas las inquietudes las pusiesen en el chat. Con seguridad, el doctor Braulio daría respuesta. Si pudieran ustedes dejar también ahí su correo. Yo con seguridad veo que esto daría para otra charla con el doctor Braulio. Y dado que hay muchas inquietudes y muchas preguntas, claro que sí. Quisiera pues plantear una que dejaron aquí en el chat y bueno, con esta ir finalizando y agradecerles a todos los presentes. Por favor, también como les digo, las preguntas las pueden dejar también en el chat y seguramente el doctor Braulio les dará la respuesta. Pero quiero aprovechar esta que aparece en el chat. Doctor Braulio dice, tendo em conta que as políticas de investigação a nível institucional são gerais e declarativas, que estratégias poderiam permitir chegar a um consenso entre as diferentes disciplinas relativamente ao conceito de integridade científica? A professora Julilicet Bolívar hace essa pergunta. Sim. Mas essa pergunta, obrigado, professora. Essa pergunta se faz há muito tempo, né, nos grupos que estudam a integridade científica, né, e não se chega a um consenso, é muito difícil, né, porque essa questão, existe um pesquisador, se não me engano, na Holanda, que ele estuda essa questão da própria definição sobre integridade, e ele demonstra que existem muitas diferenças culturais, da própria língua, por exemplo. Na Finlândia, no finlandês, não existe a palavra integridade, para eles existe a palavra ética, existem diferenças até nessa parte linguística, né? Então, existe uma dificuldade muito grande, e existem culturas científicas que para um país determinado ato não é uma má conduta, mas se esse ato for cometido num outro país, ele é uma má conduta. Então, nas experiências de intercâmbio científico, existe uma dificuldade muito grande algumas vezes, né? Um pesquisador da África, nos Estados Unidos, um pesquisador da Europa, no Brasil, existe uma diferença cultural muito grande, às vezes se coloca essa questão. Mas, assim, eu não consigo ver a curto prazo muito consenso nisso. Existem algumas iniciativas na Holanda de criar padrões de entendimento, mas eu acho bem difícil, né? E o diálogo, de um certo modo, ainda está iniciando na integridade científica, né? Os primeiros eventos mundiais começaram em 2007, né? E começaram as reuniões com poucos pesquisadores, e agora está tomando mais corpo, né? Nós estamos, talvez, chegando no 9º ou 10º Encontro Mundial de Integridade, que vai acontecer no ano que vem, lá em Atenas, na Grécia. Então, eu acredito que isso ainda vai ser uma coisa para o futuro, e ainda necessita muita discussão para a criação de um consenso, ainda é difícil. Então, cada local está fazendo conforme a sua cultura local, né? Bueno, muchas gracias, muito obrigado, doctor Braulio, muchas gracias a todos los presentes, con seguridad. En otro escenario podríamos aprovechar las ideas y la presencia del doctor Braulio para seguir profundizando en esta temática. Por parte de INIS, por parte mía también, les agradezco mucho, doctor Víctor, no sé si usted quisiera dar el cierre y a todos agradecerles por su presencia, asistencia, y doctor Braulio, muchísimas gracias a usted también.
Muchas gracias, profesor Elías, profesor Braulio, por compartir. Dejamos a Yaro con la manito levantada, pero igual este es uno de los muchos espacios que vamos a comenzar a abrir desde el instituto para pensar la integridad científica en América Latina. Este primer acercamiento a la producción investigativa que se ha hecho en Brasil para nosotros los países de habla hispana es bastante importante, no solo por el trabajo de doctorado que ha hecho el doctor Braulio, sino que compartimos unas mismas problemáticas relacionadas con la investigación y la producción de conocimiento científico. Luego nos asiste como América Latina y el Caribe y Brasil poder avanzar en esta reflexión. En Colombia estamos en el diseño de un código de integridad para la comunidad científica. Yo creo que, como señala Braulio al final, este es un esfuerzo que ha ido cada vez tocando las políticas públicas, pero fundamentalmente el quehacer científico. Entonces quedan todas y todos ustedes invitados, los vamos a seguir convocando si así lo consideran, y si ustedes quieren compartirnos algún trabajo de investigación que tengan en esta línea, podemos desde el Instituto Nacional de Investigación colocar esta plataforma, porque hacemos una América Latina mucho más robusta en integridad científica si trabajamos de manera colaborativa, pero fundamentalmente si generamos confianza en las comunidades que producen conocimiento. Muchas gracias para todas y todos. Muchas gracias, profesor Víctor. Que estén muy bien, muy buena tarde. Muchas gracias, muito obrigado. Un abrazo a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos. Luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias por la ponencia.